Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima atinge os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. E o Mundo em Sua Casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, o governo federal já tem 22 mil cargos de confiança. Folha de São Paulo, Irã ataca a diplomacia de Dilma. O estado de São Paulo, desembargadores querem reduzir os poderes do COAF. Correio Brasiliense, crescem denúncias de crimes contra a mulher. Valor econômico, o mercado se abre para as captações externas. Estado de Minas, na rota do crescimento, exportações de minérios e café em alta no mercado internacional. Jornal do Comércio, manifestação defende direitos dos animais. 0 hora de Porto Alegre, Piratini reaviva projeto de inspeção veicular. Brasil Econômico, orçamento precisa 70 bilhões de reais de cortes. O Popular, moradores de rua, quem são esses que fazem das ruas a sua casa? Diário da Manhã, onde investir neste ano? Especialistas afirmam que renda fixa é a melhor opção. Agora são 7h03. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagem nesta segunda-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, daqui a pouco o secretário da Fazenda, Simão Sirineu, vai atender a imprensa para apresentar um balanço das contas do Tesouro Estadual em 2011. Ele vai mostrar dados da arrecadação e das despesas, além de anunciar, na verdade, as metas de trabalho para este ano. E daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o delegado Valdir Soares, titular da Delegacia de Investigações contra Crimes de Trânsito, a DICT, vai apresentar à imprensa o motorista de ônibus José Eurípides da Silva, de uma empresa de ônibus aqui da capital, que atropelou a senhora Ivone Hilária de Campos, de 80 anos, na última quinta-feira, que teve a perna deslacerada e morreu logo em seguida nas proximidades do Hospital do Câncer, na Avenida Universitária. Então ele vai apresentar para a imprensa o motorista suspeito de dirigir esse veículo que atropelou essa idosa e, infelizmente, ela acabou falecendo. E já estão abertas as inscrições para o primeiro mutirão brasileiro de reconstrução mamária. O mutirão vai acontecer entre os dias 5 e 9 de março, dentro da semana comemorativa do Dia Internacional da Mulher, e vai ser realizado em todos os estados do país. O primeiro mutirão brasileiro de reconstrução mamária aqui em Goiás vai acontecer em 3 hospitais da rede pública: a Santa Casa, Hospital Geral de Goiânia e o Hospital das Clínicas. Cerca de 30 cirurgiões plásticos já se credenciaram para participar do movimento, que espera realizar a reconstrução mamária de em torno de 30 mulheres. O atendimento será totalmente gratuito para qualquer mulher que tenha feito mastectomia parcial ou total. E, Karine, você que costuma fazer compra em casa, já viu que o preço do feijão está nas alturas, né? Pois é, já temos que fazer uma adequação no orçamento, né? Ou deixar de comer feijão, né? Pois, enfim, a FAEG, né, para tentar justificar essa alta no preço do feijão, justifica, né, que foi a quebra da safra do Paraná, que é o maior produtor brasileiro, com cerca de 420 mil toneladas por ano de feijão. Essa seria a principal causa da disparada nos preços. 10 municípios do Paraná estão em situação de emergência por causa da estiagem, que atinge as regiões oeste e sudoeste do estado.
Então a gente vai fazer uma matéria falando sobre essa alta do feijão e o que as pessoas podem fazer para não sentir tanto no bolso, né, esse impacto. Pois é, o complicado, Paulo, é que não dá para substituir o feijão, né? Com certeza, assim, o prato típico do brasileiro, né? Arroz, feijão, carne e salada, né? Então, vamos ter que E as arrumar. verduras também estão mais caras. Daqui a pouco a gente traz mais informações aqui no Mundo em Sua Casa sobre o aumento do preço das verduras lá na Ceasa. Com certeza. Então isso, são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos, e você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui mesmo no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h06. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. PMDB goiano está otimista para as eleições municipais. De olho na urna, o PMDB é o partido com o maior número de filiados do estado de Goiás. Possui uma numerosa bancada na Assembleia Legislativa, mas a cada eleição vem diminuindo o seu número de prefeitos. Recentemente sofreu com a deserção de alguns deles que procuraram outros partidos. Mas o deputado José Sá está otimista, principalmente com a chegada de novos integrantes. Na verdade, o PMDB goiano, nós temos aí mais de 60 prefeitos e perdemos aí uma meia dúzia de prefeitos para o partido novo que foi criado, mas a meta nossa agora do partido é fazer mais prefeitos ainda nessa próxima eleição desse ano. Então eu acredito que o diretório regional do PMDB está intuito no sentido de intermediar, ajudar, né, o partido no interior do estado de Goiás, para que nós possamos não só repetir o número de prefeitos eleitos na eleição passada, mas aumentar o número de prefeitos eleitos já pensando em 2014. Agora, quando deve começar a ser intensificadas essas ações do diretório, junto aos diretórios municipais, aos municípios, que parece que aparentemente está meio parado? Não, na verdade já está sendo intensificado, né? Em todos os municípios o PMDB tem o seu diretório. Né? Onde não tem diretório, tem uma comissão que por lei agora tem que formar também o seu diretório. Essa comissão, ela não deve existir mais a partir de maio desse ano. Todas as comissões provisórias vão ser transformadas em diretórios, né? Então, de fato, que nós já estamos trabalhando nesse sentido, né? O município onde nós não tivermos um candidato à altura de ganhar a eleição, o PMDB vai coligar com o partido da base do governo Lula, né? Para que nós possamos, no mínimo, lançar o vice dessa chapa, ou se tivermos condições, a cabeça de chapa será do PMDB. Agora, qual o discurso o PMDB deve levar ao eleitorado? O discurso, na verdade, que o PMDB, o povo já conhece a sua administração, tem uma história, né? E que deve ser mudada realmente, né? História o PMDB tem de trabalho, né? De solidariedade, de humanismo, né? Então, de forma que o PMDB agora tem que mudar muito, na verdade. E está caminhando para isso, né? Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. A presidente Dilma Rousseff atingiu no fim do primeiro ano de seu governo um índice de aprovação recorde maior que o alcançado nesse estágio por todos os presidentes que a antecederam desde a volta das eleições diretas. Segundo pesquisa Datafolha, 59% dos brasileiros consideram sua gestão ótima ou boa, enquanto 33% classificam a gestão como regular e 6% como ruim ou péssima. É bom lembrar que o presidente Lula, no último ano do mandato dele, atingiu a marca de 83% de aprovação. A reportagem da edição deste domingo do jornal O Globo revela que juízes e funcionários do Tribunal Regional do Trabalho do Rio movimentaram quase 324 milhões de reais em operações possivelmente irregulares na última década. A movimentação financeira no tribunal foi a maior do país, segundo o relatório do Conselho de Atividades Financeiras. Funcionários movimentaram 53% dos 594 milhões de reais. Depois do Tribunal do Trabalho do Rio, aparecem os Tribunais de Justiça de São Paulo e Bahia com os maiores volumes. Não há provas de que todas as operações sejam ilegais. A reportagem destaca ainda que a investigação sobre juízes é o mais recente capítulo da crise no Conselho Nacional de Justiça, iniciada há 2 anos. E o Tesouro vai gastar 82 milhões de reais de uma só vez
com auxílio e alimentação para juízes federais e do trabalho. O valor é referente a um longo período, desde 2004, quando a toga perdeu o benefício que nunca deixou de ser concedido a procuradores do Ministério Público Federal e à Advocacia Pública. O auxílio foi cortado há 7 anos por decisão da cúpula do próprio Judiciário Federal. Mas em junho do ano passado, acolhendo o pleito das entidades de classe dos magistrados, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 133, por meio da qual devolveu o bônus à classe. A revista Época deste fim de semana revela trechos de gravações de conversas de um juiz federal e de 2 desembargadores investigados na Operação Passárgada da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2008. Na ocasião, a Polícia Federal investigou prefeitos, advogados, lobistas e integrantes do Poder Judiciário em Minas Gerais, na Bahia e no Distrito Federal. Todos estariam envolvidos no esquema de venda de sentenças que serviria para driblar o bloqueio de repasses de verba federal a prefeituras em dívida com o INSS. Um dos áudios de novembro de 2007 mostra um diálogo entre o juiz federal Wellington Militão dos Santos, de Belo Horizonte, e o desembargador Francisco de Assis Betti. A conversa gira em torno dos problemas que Wellington estava tendo ao ser investigado por suspeita de venda de sentenças judiciais. Betti combina com Wellington de usar o nome do então secretário-geral da presidência, Luiz Dulce, como forma de demonstrar prestígio e passar para a corregedoria a falsa impressão de que o juiz também era influente no Planalto. O desembargador mineiro se autodenomina como um bandido ao preparar a mentira. Agora são 7h12. Morte do secretário de Recursos Humanos do governo causa preocupação e revolta na Câmara. Morte do principal negociador do governo com o funcionalismo público federal revolta e preocupa deputados e sindicalistas. O secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva, não conseguiu atendimento emergencial em 2 hospitais de Brasília, o Santa Lúcia e o Santa Luzia, que não aceitam o plano de saúde dele, o GEAP. Ao chegar ao 3º hospital na madrugada de quinta-feira, ele sofreu um infarto e morreu aos 56 anos de idade. A presidente Dilma Rousseff já determinou a investigação do caso por parte da Agência Nacional de Saúde. O PROCON de Brasília também já foi acionado. O atual presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, deputado Roberto Santiago, do PSD paulista, espera que a partir desse caso surja uma solução para as várias denúncias de negligência no atendimento à saúde da população em geral. Lamentável a morte, principalmente na condição que ocorreu, de independente de ser autoridade, um cidadão que vai recorrer a um hospital que tem a obrigação de atender, não atende e acontece essa desgraça. E nós vamos buscar informação sobre o ocorrido e tomar as providências, porque me parece que isso não é só questão de consumidor. Isso que é questão de direitos humanos. Quantos casos acontecem cotidianamente com pessoas mais simples que não chegam a morrer, mas que gravam suas doenças por conta dessa atitude inescrupulosa dos 2 hospitais de Brasília. Sindicalista ligado à CUT, Duvanier Paiva era o principal interlocutor do governo com os servidores públicos federais desde 2007 no governo Lula. Ele tinha uma missão estratégica, sobretudo neste ano, em que o funcionalismo ameaça entrar em greve geral devido às últimas perdas salariais. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, Josemilton Costa, avalia que a morte de Duvanier Paiva pode dificultar o entendimento com o governo quanto às reivindicações da categoria. Mesmo sendo parte diferenciada de interesse, ao longo desses anos, o secretário conseguiu construir uma relação de respeito entre os negociadores. E, sem dúvida, nós temos entendimento de que vamos ter que retomar todo o processo negocial. Então, a gente vê aí como uma perca tanto da pessoa como também um pouco do acúmulo que foi construído das entidades com eles. Inclusive, as discussões das greves estavam acontecendo com o processo negocial com eles. De Brasília, José Carlos Oliveira. Agora são 7h14. A troca de comando na Petrobras deve provocar uma crise entre a presidente Dilma Rousseff e seu partido PT. A avaliação é de integrantes da bancada na Câmara e de lideranças. Dilma avisou que vai trocar o atual presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que é filiado ao PT baiano, pela engenheira Maria das Graças Foster, funcionária de carreira da companhia e atual diretora de Gás e Energia. Ainda não foi feito nenhum anúncio oficial, mas petistas já dão como certa mudança na estatal. Quando assumiu como presidenta da República em janeiro passado, Dilma teria feito um acordo para manter Gabrielli só por mais um ano na Petrobras. Setores do PT não digeriram a versão de que Gabrielli sai da Petrobras para ocupar um lugar no governo da Bahia e, a partir de então, se preparar para disputar a sucessão de Jacques Wagner. Senador cobra a aprovação da proposta de emenda constitucional que tramita há 11 anos na Câmara. A Semana de Combate ao Trabalho Escravo está na sua 3ª edição, sempre no mês de janeiro.
A iniciativa é de organizações civis e entidades públicas que tentam chamar a atenção para políticas de combate a essa prática, ainda presente no Brasil. Entre as principais reivindicações está a aprovação da PEC do trabalho escravo, considerada essencial pelos organizadores. A matéria começou a tramitar em 1995 no Congresso. Ganhou rapidez em 2001, quando o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional apresentada pelo então senador Ademir Andrade. De lá para cá, o texto está na Câmara dos Deputados. A proposta prevê o confisco de terras onde for comprovado o uso de mão de obra escrava, ou seja, em que os trabalhadores não são remunerados nem contam com benefícios previstos em lei. O ex-procurador da República, Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, inaugurou sua atuação no Senado em 2011, cobrando a aprovação da PEC. Depois de um ano na casa, ele acredita que falta vontade ao governo para definir o assunto no Congresso. Infelizmente, o governo que comanda as votações no Congresso Nacional. Se o Poder Executivo não tem interesse de aprovar, não aprova mesmo. 438, essa PEC está há quanto tempo em tramitação na Câmara dos Deputados? Já foi aprovado no Senado. É uma proposta de emenda à Constituição importantíssima para resgatar a dignidade da pessoa humana. Porque quando você fala em trabalho escravo, você está falando em violação, né, do núcleo dos direitos fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana. Organizações que lidam com o assunto estimam que 80% das ocorrências de trabalho escravo acontecem no campo, que é o foco da proposta de emenda constitucional. Já a bancada ruralista, que se posiciona contra a aprovação da PEC e reúne mais de 150 deputados, argumenta que já existem leis no país para punir a ocorrência de trabalho escravo. 7h17. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está se encerrando. Procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Uma adolescente de 14 anos foi morta dentro da própria casa na madrugada deste domingo no Jardim Atlântico, aqui em Goiânia. Segundo o delegado de homicídios Paulo Roberto Tavares de Brito, um amigo da família confessou ter tirado a vida da menor por ciúmes. E em Mozarlândia, no interior do estado, um homem de 29 anos foi morto pela mulher dele. O crime aconteceu durante um desentendimento entre o casal. Manifestação contra a crueldade contra os animais reúne 100 pessoas no Vaca Brava. Segundo uma das organizações da passeata em Goiânia, a ONG Biodefesa, a lei que protege os animais não é cumprida em Goiás. A falta de punição para a enfermeira Camila Correia, que foi filmada espancando até a morte um cãozinho da raça Yorkshire no mês passado em Formosa, fez com que mais de 100 pessoas participassem de um ato público no Parque Vaca Brava, em Goiânia. Presidente da organização não governamental Biodefesa, Maria de Lourdes França Rabelo, disse não entender por que a Lei 9.605, de 1998, que prevê punição para quem maltrata os animais, não é cumprida em Goiás. A gente espera que as autoridades de Goiânia cumpram a lei, porque em todos os estados do Brasil a Lei 9.605 ela é cumprida. Aqui as pessoas maltratam, matam os animais e ficam soltos. No caso da Camila de Formosa, ela foi apenas indiciada, entrou com recurso para não pagar a fiança e está livre e protegida pela polícia. O carroceiro foi preso no mesmo dia. A mulher de São Paulo está foragida da polícia, a polícia está atrás para prender. Enquanto os outros estados perseguem os assassinos de animais e prendem, as nossas autoridades de Goiás protegem as pessoas que maltratam e matam animais. Nós queremos que as autoridades cumpram com a lei. A presidente da ONG disse ainda que recebe a cada semana, só em Goiânia, pelo menos 50 denúncias de maus-tratos contra animais. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Secretaria Municipal de Saúde faz alerta aos donos de pequenos animais sobre infestação de pulgas e carrapatos nesta época do ano.
As pulgas e carrapatos estão por toda parte, mas no verão eles se aproveitam das condições ideais para reproduzir. O aumento da temperatura aliada à umidade faz com que, em um mês, 10 pulgas depositem mais de 15 mil ovos no ambiente. Entre 8 e 10 dias, os casulos eclodem e as pulgas jovens saem à procura de animais. De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Luiz Elias Camargo, a infestação desses bichos é alta em Goiânia, assim como nos demais centros urbanos. Por isso, os donos de animais de estimação devem adotar medidas preventivas. Ele deve estar sempre examinando o seu animal, o ambiente onde o animal vive, para que não proliferem essas pragas. Porque se caso apareça ou ele detecte, haja com o tempo, porque depois que vira praga no ambiente ou um grande número no animal, fica muito mais difícil o controle. Então tem que estar sempre olhando, chamando os profissionais responsáveis, caso detecte qualquer um desses insetos, tanto no animal como no meio ambiente. Luiz Elias lembra que pulgas e carrapatos transmitem doenças aos animais. Além do incômodo, podem trazer grandes transtornos, então é necessário que se combata, principalmente o carrapato. Ele tem as doenças hematológicas que pode transmitir para os animais, que pode levar até a óbito, se for de maneira severa. Para quem vai viajar nas férias e pretende levar o animal, a recomendação é para que seja aplicado o antiparasitário antes de embarcar. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Cresce o número de acidentes de trânsito em Goiânia neste período de chuvas. O Corpo de Bombeiros alerta para alguns cuidados que devem ser tomados. Você, motorista ou motociclista, quando estiver no trânsito, tenha a atenção redobrada com enxurradas ou trechos alagados. Quem dá o alerta é o Coronel Edmilson Eurípides Lopes, comandante de operações de Defesa Civil. Na dúvida é melhor esperar, porque no momento que você tem poças de lama pelas ruas da cidade, você não sabe o que você vai encontrar na frente. Você não sabe se é um bueiro que rompeu, se é uma ponte que caiu, principalmente locais que você tem que passar por pontes e de repente, pela água estar cobrindo a pista, você não vai ter noção do que está por baixo. Então é melhor parar, melhor esperar e se garantir, Outros cuidados que devem ser tomados são acionar a prefeitura se existirem árvores que possam estar condenadas na calçada, fique atento ao volume de água se você mora em áreas de risco ou próximo de mananciais, não chegue perto de fiações elétricas rompidas e retire aparelhos eletrônicos das tomadas. Em caso de queda de energia, evite velas e dê preferência para lanternas, e durante tempestades é importante ter cuidado com a queda de raios. Evitar uso de aparelhos elétricos no momento da chuva, celular, telefone, tudo isso vai fazer com que você esteja mais tranquilo, E se você estiver no carro, o melhor lugar para você continuar é dentro do carro. Dentro do carro você tem uma proteção maior contra o raio, porque os pneus isolam a descarga elétrica. Agora, não procure de maneira nenhuma locais descampados, campos abertos, ficar debaixo de árvores, locais mais altos, construções abandonadas, que isso aí você pode estar correndo um grande perigo. Em caso de dúvidas ou situação de emergência, a melhor pedida é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. A Universidade Estadual de Goiás divulga na próxima sexta-feira os classificados em segunda chamada do vestibular do primeiro semestre deste ano e do sistema de avaliação seriado. Na nova seletiva, os candidatos que forem classificados terão os dias 30 e 31 de janeiro para o cadastramento e a matrícula. Artistas plásticos começam nos próximos dias a colorir a cidade. Dentro de 30 dias, os goianienses vão se deparar com uma cena diferente e colorida pelas ruas da capital. Em tamanho natural, 40 vacas feitas de resina começam a ser pintadas esta semana por 39 artistas goianos selecionados pela Secretaria Municipal de Cultura. Pessoas estas que, segundo Sandro Lima, da empresa que coordena o evento, estão muito empolgadas com o trabalho. Onde essas vacas chegam, elas causam um misto de emoções nas pessoas. As reações são as mais diversificadas possível, mas em geral a turma ama isso aí as crianças adoram, é um negócio que tem um apelo emocional, afetivo, com a memória afetiva de cada um, e
apesar dela ser um padrão de vaca holandesa, acho que pra gente aqui também do Goiás tem uma identificação muito grande, né, com essa história de vaca. Os artistas plásticos goianos estão empolgados aí, vão fazer uma coisa bonita? Totalmente. Apesar de não se tratar de um concurso de artes propriamente dito, eu acho que é um concurso que premiou boas ideias, né? E assim se repete na Calparede no mundo inteiro. Os artistas estão empolvorosos, estão excitadíssimos, estão se mobilizando e cada um querendo saber da técnica do outro, está muito legal. Uma das vacas da exposição será pintada pelo artista goiano Ciron Franco, convidado especial da Calparade. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Uma equipe do Serviço de Salvamento Aéreo vai à cidade de Cachoeira Dourada, a 237 quilômetros de Goiânia, para investigar as causas do acidente aéreo ocorrido na noite de sexta-feira. Um pequeno avião que fazia a aplicação de defensivos agrícolas caiu em uma propriedade rural. O piloto, de 25 anos, bateu em uma rede de transmissão de energia. Ele sobreviveu à queda e foi levado para o Hospital Municipal de Itumbiara. O piloto teve apenas ferimentos leves e já recebeu alta. A partir do dia 6 de fevereiro, todos os serviços do IPASGO na capital estarão informatizados. O usuário do IPASGO terá tudo informatizado. As guias de exames também serão emitidas no próprio prestador de serviço. O mesmo já acontece com as consultas médicas e odontológicas. O diretor de assistência do Instituto, Múcio Bonifácio, ressalta a importância e a comodidade para o usuário e prestador de serviço a partir do dia 6 de fevereiro, na capital. Nos demais municípios, a medida começa a valer a partir de 5 de março. O IPAS criou para a área odontológica o chamado Ciodonto, que é o serviço odontológico, e tem a finalidade de atender diretamente ao usuário na rede credenciada. É importante porque vai evitar perda de tempo, que haja fila e também que nós tenhamos, sobretudo, tempo de espera dos usuários do IPASGO. Então, na verdade, é um aspecto de modernidade para melhor atender ao usuário do IPASGO. O dirigente do IPASGO alerta para alguns problemas nesta fase de implantação do serviço. É interessante notar que no começo nós deveremos ter alguns problemas para ajustes, alguns paradigmas que precisaram ser quebrados, mas é necessário que o prestador de serviço tenha linha de internet, computador, efetivamente tenha a máquina leitora de cartão magnético para que possa atender devidamente o usuário do IPASGO. Desde o final do ano passado, a Diretoria de Assistência mantém plantão para sanar qualquer dúvida por parte de prestadores. O telefone 0800 62 19 19 está disponível para receber problemas, como cancelamento de guias. Já os prestadores da área odontológica podem tirar dúvidas pelo telefone 062 3238 2594. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Quadro depressivo de mulher durante o período de gravidez preocupa os médicos. Muitas usam medicamentos que causam doenças aos recém-nascidos. A constatação é de um estudo realizado em 5 países da Europa. Segundo a pesquisa, 11 mil mulheres que tomaram antidepressivos no final da gravidez deram à luz 33 crianças com a doença, que afeta os vasos que irrigam os pulmões. A taxa de mortalidade de pessoas nascidas com hipertensão pulmonar persistente é de 15%. O ginecologista Fausto Gomes alerta que esses medicamentos devem ser evitados até mesmo no início da gravidez. Ele orienta que, caso a mulher apresente depressão nesta fase, ela deve procurar outras formas de tratamento. Nós temos muitos medicamentos que a gestante às vezes pode utilizar, medicamentos derivados de plantas, às vezes um bom acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, ou mesmo com o seu próprio obstetra, uma melhora no relacionamento com a família. Então, existem diversas formas alternativas de tratamento e que às vezes a mulher não tem necessidade de utilizar esses medicamentos. De acordo com o ginecologista Fausto Gomes, as mulheres tomam mais antidepressivos que os homens e o problema se agrava com o passar dos anos. Na faixa etária dos 49 aos 59 anos, segundo as estatísticas, 23% delas tomam remédio para depressão. Karine Pinheiro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Mais de 1.200 mulheres podem adquirir câncer de mama este ano. A previsão é da Sociedade Brasileira de Mastologia.
No Brasil, a estimativa é que em 2012, 55 mil mulheres deverão ser diagnosticadas com câncer de mama, sendo que 11 mil podem morrer. Em Goiás, devem surgir 1.200 novos casos da doença, 300 só em Goiânia. A má notícia é que em torno de 60% dos casos são descobertos em estágios avançados da doença, quando a chance de cura é menor. Por isso, o presidente da Regional Goiana da Sociedade Brasileira de Mastologia, médico Juarez Antônio de Souza, destaca que a prevenção é sempre muito importante. Nós temos que fazer a prevenção e o diagnóstico precoce, porque o tratamento inicial da doença oferece maiores possibilidades de cura. É importante que as mulheres se atentam a fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos, fazer a consulta periódica anual com o médico e o autoexame mensal. No mundo todo, a proporção é de um novo caso de câncer de mama a cada 24 segundos. As mulheres que fazem parte do grupo de risco são aquelas com mais de 50 anos, mas cerca de 25% dos diagnósticos são feitos em mulheres com menos de 40 anos. Outros fatores que contribuem para a incidência da doença são comportamentos como tabagismo, alcoolismo, alimentação rica em gorduras, sedentarismo, além de aspectos ambientais, como radiação solar e exposição a agrotóxicos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lança agora pela manhã aqui em Goiânia o programa SOS Emergências. A solenidade está marcada para as 11 horas no auditório do Hugo. O hospital vai receber R$3.600.000. Começam hoje as aulas para os alunos da Rede Municipal de Educação que iniciou o ano letivo com planejamento comunitário. A proposta da Secretaria Municipal é promover maior aproximação da comunidade através do envolvimento de familiares no cotidiano escolar. A abertura oficial vai ser realizada daqui a pouco, às 8 horas, no Centro Municipal de Educação Infantil, deputado Solon Batista do Amaral. O evento conta com a presença da Secretária Municipal de Educação, Neide Aparecida, além de alunos, professores e familiares. E para saber como será o ano letivo na Rede Municipal de Ensino, nós conversamos agora com a secretária Municipal de Educação, Neide Aparecida. Bom dia. Secretária? Estamos com problemas na ligação com a secretária de Educação da Prefeitura de Goiânia, Neide Aparecida. Já então a gente tenta retomar o contato para falar sobre a volta às aulas na Rede Municipal de Ensino. E a cada dia que passa, o Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia, vem recebendo o maior número de pacientes. No ano passado, o Hugo realizou 166 cirurgias a mais que em 2010. Foram 9.137 procedimentos contra 8.971 no ano anterior. E neste mês de janeiro, a demanda também é grande, segundo o diretor técnico Alfredo Carlos Júnior. Ele avalia que o aumento da quantidade de cirurgias ocorre porque atualmente o Hugo só atende os casos de urgências e emergências relacionados a traumas. Antes, o Hugo atendia outros casos, o que gerava superlotação e reduzia a eficiência dos trabalhos. Apesar de ser um hospital de referência, a unidade passa por sérios problemas, como falta de insumos e médicos, mas o diretor assegura que os gargalos estão sendo resolvidos. O problema nosso foi reclamação de baixos salários e que as condições de trabalho não estavam adequadas, chegando a ponto de até 45 dias atrás, talvez um pouco mais, falta de materiais e medicamentos. Então o problema está sendo contornado com a reposição de materiais e medicamentos. A nossa farmácia já está recomposta. A parte salarial está sendo negociada junto à Secretaria de Saúde e ao governador. E a reposição do quadro de plantonistas, intensivistas e outras especialidades são contratações imediatas. A gente conseguiu fazer em uma semana 6 contratações. O Hugo conta com 4 UTIs. Segundo o diretor Alfredo Carlos Júnior, em cada unidade de terapia intensiva há 2 médicos plantonistas. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Retomamos o contato com a secretária municipal de Educação, Neide Aparecida. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, secretária. Algumas escolas e centros municipais de educação estavam em reformas. Elas já estão preparadas para receber os alunos neste início de ano letivo? Olha, infelizmente algumas continuam com reforma, mas nós estamos procurando adequar tudo isso ao início do ano letivo. É muito importante que nós comecemos já, porque nós sabemos que temos um calendário a ser cumprido. Portanto, as aulas dão início hoje com o planejamento comunitário, procurando envolver os pais, as crianças, os jovens,
para discutir o projeto pedagógico da escola, para discutir como é que vai ser o calendário deste ano, quais são as atividades que serão desenvolvidas. Eu acho que isso é muito importante. Já há comprovação, inclusive em pesquisas, que quando a família se envolve mais com a escola, participa, o aluno tem um melhor desempenho. Na prática, como que vai se dar isso? Como que o pai ele pode participar desse cotidiano escolar e como que a comunidade escolar vai se aproximar dos pais e dos alunos? Olha, o que nós queremos com esse início de ano letivo, com este planejamento comunitário, é que os pais não participem da unidade escolar só quando é chamado porque tem algum problema com o filho, ou de comportamento, ou de notas. Nós queremos que o pai entenda qual que é o projeto da escola, quais são os conteúdos que serão discutidos durante o ano, como é que o pai pode participar, como é que o pai pode contribuir para a aprendizagem de seu filho. Então, é realmente importantíssimo que a família participe, que a família saiba o que vai ocorrer na escola, qual que é a proposta da escola, como é que ela pode contribuir. A orientação para as escolas é que realmente faça essa discussão, que os pais possam participar, possam opinar sobre o andamento do ano letivo na escola de seus filhos. Secretária Neide Aparecida, um problema sofrido pelas escolas no ano passado foi a falta de segurança com a ocorrência de furtos e roubos. Como a Secretaria Municipal de Educação vai resolver isso? Olha, Gil, essa questão de furtos é uma questão que está na sociedade e que, lógico que as escolas também têm sofrido com isso. Nós estamos já desde o semestre passado fazendo a licitação para que nós coloquemos o monitoramento eletrônico nas escolas. Nós já iniciamos agora, em algumas escolas já, ou refazendo cerca elétrica onde elas existiam, ou colocando cerca elétrica, e esse monitoramento será colocado na sede regional da Guarda Municipal de Goiânia, que estará então atento e fazendo esse monitoramento em todas as escolas. Nós esperamos a partir de agora inibir esse tipo de crime, muitas vezes de vandalismo nas nossas escolas. A partir de quando vai se dar essa vigilância? Já iniciou o monitoramento eletrônico, colocando as cercas elétricas, colocando as câmeras, então está tudo em andamento. Nós já iniciamos agora, nós queríamos ter feito isso antes do período de férias, que é o período em que há mais roubo nas escolas. Infelizmente, por conta do processo licitatório, nós não conseguimos fazer antes das férias, mas isso já está ocorrendo, já iniciou, felizmente, agora todo esse processo. Secretária, muitas mães reclamam de falta de vagas no CEMEIS. Como que a Prefeitura tem trabalhado para resolver essa falta de vagas em várias regiões da capital? Olha, nós ainda não temos um levantamento de número de demanda, porque agora que nós iniciamos a ligação, verificando realmente se aqueles que procuraram as vagas, se eles conseguiram essas vagas ou não. Nós não temos esses dados ainda. Mas nós temos trabalhado, e a Prefeitura de Goiânia é um dos municípios que mais aumentou vaga para a educação infantil. Para vocês terem uma ideia, em 2004, a Prefeitura de Goiânia tinha 4.200 vagas. Hoje nós já temos mais de 20 mil vagas para a educação infantil em Goiânia. Então, embora a legislação diga que nós temos que atender 50% até 2016, Goiânia já ultrapassou esse percentual e nós estamos já com projetos para construir 81 novos CIMEIs em Goiânia. Então há uma preocupação do prefeito Paulo Garcia, da secretaria, para que nós possamos, no tempo mais breve possível, ter vaga para todas as crianças que procuram educação infantil em Goiânia. Neide Aparecida, secretária municipal de educação, nós agradecemos a sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Nós que agradecemos, um bom dia a todos. Então, falando sobre a volta às aulas na rede municipal de ensino, 7h39. E a seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa.
Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. E se tem bola rolando, tem José Calazans de volta das férias. Calazans, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia, amigos da Brasil Central. A FIFA continua cutucando o Brasil pelo atraso nas obras para a Copa 2014. A Rússia já está mais bem preparada para sediar a Copa do Mundo de 2018 que o Brasil, 4 anos antes. A opinião é do presidente da FIFA, Josef Blatter. O dirigente afirmou no mês passado que o Brasil ainda tem problemas em aeroportos, estradas e transporte público. A Rússia conquistou o direito de sediar o evento esportivo pela primeira vez, ao derrotar a Inglaterra e as candidaturas conjuntas de Portugal e Espanha e de Bélgica e Holanda em dezembro de 2010. 7h40. O Campeonato Goiano começou bem para o torcedor do Goiás. Viu a equipe estrear com relativa facilidade, com a goleada sobre a Aparecidense na Serrinha. O Goiás estreou com vitória no Campeonato Goiano ontem na Serrinha, com mais de 3.400 pagantes. 5-0 contra a Aparecidense. O técnico Anderson Moreira e os jogadores, ao final da partida, deixaram claro que não há motivo para entusiasmo nem para euforia, pois foi apenas o primeiro jogo e não serve de base para as dificuldades que o Goiás vai enfrentar nesta temporada. O técnico Anderson Moreira fez questão, no início da entrevista coletiva após a goleada de 5-0 contra a Aparecidense, de dedicar a vitória de ontem para o presidente do Conselho Deliberativo, Ailê Pinheiro, que passou na última terça-feira por uma cirurgia bem delicada de coração, que está bem, já está no apartamento e que deve retornar em uma semana para continuar a recuperação da cirurgia em Goiânia. Para o próximo jogo, quarta-feira, contra o Morrinhos, no estádio João Vilela, a tendência é que o técnico Anderson Moreira repita a equipe. Vitor, lateral direito, o meia Thiago Humberto e o atacante Reis só devem estrear contra o Vila Nova sábado no Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Em Catalão, o Vila Nova perdeu para o Craque no estádio Genervindo da Fonseca. O Vila Nova estreou o Goianão 2012 com derrota 2-1 para o Craque de Catalão. Próximo jogo do Vila, depois de amanhã contra o Rio Verde, jogando em Aparecida de Goiânia, já que o Vila perdeu o mando de campo por conta da confusão no jogo contra o Goiás na temporada passada. Só na quarta rodada o Vila volta a jogar em casa, no caso para sua estreia em 2012 contra a Anapolina. O meia Rafael Carioca acabou se contundindo ontem, aos 20 minutos do primeiro tempo, e deverá ficar pelo menos um mês fora dos gramados, um problema na virilha. Nesta semana, a diretoria do Vila deve resolver as situações das últimas contratações para este Goianão 2012. Pelo menos 2 meias e mais um atacante devem chegar, além de um zagueiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Ainda pela primeira rodada do Campeonato Goiano, Itumbiara venceu o Goianésia por 2-0. No Jonas Duarte e Anápolis, a Anapolina venceu o Morrinhos por 2-1. No sábado, na abertura do Campeonato Goiano, o Atlético de Virada venceu o Rio Verde por 4-2 e agora os jogadores voltam às suas vistas para a Anapolina, adversário da próxima quarta-feira. A reapresentação dos jogadores do Atlético acontece daqui a pouco no CCT do setor Urias Magalhães, 9 horas da manhã. O Atlético que venceu no pontapé inicial do Campeonato Goiano o Rio Verde por 4-2 no último sábado e volta a campo quarta-feira, 10 horas da noite, diante da Anapolina, no estádio Serra Dourada. O técnico Hélio dos Anjos já deixou bem claro que haverá mudanças na equipe no time considerado titular. Juninho deve perder a condição de titular para o atacante Diogo Campos, que entrou muito bem, inclusive participando de 3 dos 4 gols do Atlético.
o time que volta a campo diante da Anapolina, quarta-feira no Serra Dourada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. A segunda rodada do Campeonato Goiano será disputada no meio de semana. Quarta-feira tem Vila Nova e Rio Verde, Tumbiara e Craque, Morrinhos e Goiás. No Serra Dourada, às 10 da noite, Atlética Anapolina. Na quinta-feira, Aparecidense e Goianésia. Às 7h44 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Vendas de hortifruti caem cerca de 50% na região central de Goiás. A chuva das últimas semanas está prejudicando a produção e o repasse de verduras e legumes para a Ceasa. Os municípios de Goianápolis, Leopoldo de Bulhões e Teresópolis são responsáveis por abastecerem 30% a central de frutas e verduras do estado. Assim começam a faltar alguns itens nas distribuidoras e o preço começa a subir. O quiabo, por exemplo, que há um mês atrás a caixa custava R$20, hoje está a R$45. 7h45. Goiânia se prepara para receber turistas durante a Copa de 2014. Goiânia foi incluída oficialmente entre as cidades que contarão com recursos do Ministério do Turismo para receber turistas durante a Copa de 2014. O presidente da Goiás Turismo, Aparecido Sparapani, fala sobre as negociações que serão mantidas com o Ministério nos preparativos de Goiânia para o mega evento. Teremos ainda reuniões com o Ministério do Turismo para poder discutir qual recurso que o Ministério vai estar disponibilizando para essas cidades, se tem alguma diferenciação em termos de valores, dependendo do fluxo turístico que essa cidade recebe ou da potencialidade que ela tem a oferecer. Então, nós tínhamos agendado, inclusive, uma reunião para a próxima quinta, que foi adiada para o início do mês de fevereiro, onde nós estaremos justamente discutindo o que é que o Ministério tem e no que vai ser investido. O diretor da Secretaria Municipal de Turismo, José Luiz Uzeda, defende um turismo integrado entre Goiânia, Caldas Novas, Pirinópolis e Cidade de Goiás, na formação de um circuito que possa reunir em um único pacote várias opções de lazer. Caldas Novas, Pirinópolis e Cidade de Goiás são as outras 3 cidades, além de Goiânia, que farão parte dessa lista, porque ela já tem também estrutura forte. Caldas Novas é hoje a maior cidade turística do estado de Goiás. Mas é quem mais recebe em função do Hot Park, em função da atividade de lazer. E Pirenópolis, ela evoluiu muito em termos de turismo nesses últimos 2 ou 3 anos para cá. Quer dizer, hoje já tem uma captação de clientela muito grande, as pousadas estão tendo uma taxa de ocupação bastante melhor. Os especialistas acreditam que Goiás vai atrair muitos turistas durante a Copa, já que várias atrações turísticas estão localizadas em regiões do estado, localizadas perto de Brasília, que será sede da Copa. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Até o fim do ano, 3 novos hotéis com 526 apartamentos e quase 1.200 leitos serão inaugurados em Goiânia e o outro está sendo construído. Os empreendimentos que têm a demanda de investimento de mais de 80 milhões de reais e vão gerar mais de 200 empregos diretos estão localizados no setor oeste, Jardim Goiás, Centro e Setor Bueno. O crescimento da economia goiana, com mais atração de turistas e de negócios, está despertando os empresários a investirem na construção de mais hotéis na capital. Os 3 novos empreendimentos são de categorias que variam de padrão econômico a alto luxo. 7h48. Produtores de etanol defendem o fim da cobrança do PIS e COFINS. O governo federal lançou uma linha de financiamento, a ProRenova, por meio do BNDES, para incentivar o suprimento do etanol no mercado brasileiro. Com um orçamento de 4 bilhões de reais, a linha de crédito para financiamento agrícola vai vigorar até 31 de dezembro de 2012. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Fabricação de Álcool de Goiás, CIFAEG, André Rocha, a medida é insuficiente. Para ele, o resultado seria melhor se o governo federal desonerasse o etanol. A principal reivindicação do setor é para que seja tirado o PIS e COFINS
do etanol, porque seria o governo federal fazendo a parte dele. Nós estamos falando de uma redução de 10 pontos na CID. Se você tirar o PIS e o COFINS, por exemplo, do etanol, você reduziria os mesmos 10 pontos. Aí você daria uma competitividade e faria com que novos investimentos fossem feitos. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Goiás é o único estado em que ainda é mais vantajoso abastecer com etanol. Para isso, ele não pode ultrapassar 70% do preço da gasolina. André Rocha acredita que as medidas de incentivo e desoneração para os combustíveis limpos deveriam ser mais efetivas. É um absurdo o que está ocorrendo hoje no país, no Brasil. O etanol, que é um produto limpo, renovável, que no mundo inteiro ele é, de certa forma, subsidiado, seja para o produtor, seja até para o consumidor, porque há uma desoneração de cargas tributárias no etanol no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a tributação do etanol é muito alta. Então, essa política tributária do governo de não privilegiar as fontes limpas e renováveis, a política dele de controlar o preço da gasolina, fazendo com que a Petrobras esteja importando gasolina mais cara fora para vender mais barata aqui dentro, esse hoje é o principal problema de competitividade do etanol, e aí isso faz com que não hajam novos investimentos. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Em Rio Verde, os produtores de milho estão otimistas para a colheita deste ano. Eles estão sendo beneficiados pelas chuvas. Ao contrário de algumas regiões no estado, ela veio na hora certa no município do Sudoeste. Os dados do IBGE apontam que deve haver um aumento de 20 mil para 80 mil toneladas do produto cultivado na região. A expectativa é que os agricultores colham até 200 sacas por hectare do grão. A Ordem dos Advogados do Brasil critica aumento das taxas cobradas pelo Poder Judiciário. As taxas estaduais são reajustadas uma vez por ano em fevereiro, como estabelece Lei Estadual de 1991. O mesmo reajuste aplicado em 1º de fevereiro às multas previstas na legislação tributária e ao valor do limite de dedução e restituição de tributos pela Secretaria de Estado da Fazenda, sempre seguindo o índice da Fundação Getúlio Vargas. O reajuste de 5% na taxa judiciária não agradou o presidente em exercício da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Sebastião Macalé, pois Goiás tem a maior taxa da região centro-oeste e uma das maiores do Brasil. O aumento prejudicará o cidadão comum no acesso à justiça e o próprio trabalho dos advogados. Isso é uma questão de justiça social. Quer dizer, as pessoas têm que ter condições de ter acesso ao Poder Judiciário. Da forma que está, com os valores altos como estão, imagine você, um aumento de 5%, como não vai agravar ainda mais a situação? E é preciso dizer também que nós da OAB sempre fomos favoráveis, inclusive na Assembleia Nacional Constituinte para a Constituição de 88, a favor da independência do Judiciário, que deu certo. Só que também o Judiciário poderia devolver um pouco à sociedade. Se não, vejamos, no início desse governo, do governo Marconi Perillo, com dificuldade financeira de caixa, quem é que teve dinheiro para emprestar para o governo do estado de Goiás? O Poder Judiciário. Então, no momento desse, no momento onde nós estamos lutando para baixar essas custas, aí vai incidir ainda mais o índice de 5%, e seria bom lembrar que como a Fundação Getúlio Vargas apresentou o índice inflacionário de 6,5%, e agora eles estão propondo agora um aumento das custas processuais na ordem de 5%, dá a impressão que estão fazendo uma coisa boa. Seria boa realmente essa coisa se efetivamente as custas em Goiás efetivamente não fossem exorbitantes. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Informatização e entrada da mulher no mercado derrubam a jornada de trabalho pela metade. O brasileiro está trabalhando menos, é o que revela a pesquisa do IBGE. De acordo com o Instituto, em uma década, o percentual das pessoas que trabalham mais de 45 horas por semana caiu quase pela metade. A Superintendência Regional do Ministério do Trabalho não dispõe de dados sobre essa redução na jornada de trabalho em Goiás, mas o assessor do órgão, Fagner Bites, acredita que a diminuição nas horas trabalhadas se repete no estado em função de vários fatores. Principalmente ao aumento real do salário do trabalhador brasileiro, e em Goiás não é diferente. E também devido à formalização das relações de trabalho. Porque com o trabalhador recebendo mais, ele não tem necessidade de buscar tantas horas extras.
extras. E com a formalização dessas relações do trabalho, a formalização regula a jornada de trabalho e também as horas extras. E como as horas extras são bem mais caras para o empregador do que a hora normal, eles vão evitar contratar várias horas extras. Na opinião de Fagner Bittes, o incremento da entrada da mulher no mercado de trabalho também contribui para o fenômeno. A diferença de ocupação de postos de trabalho entre homens e mulheres há 10 anos era de 20% essa diferença. Hoje caiu para apenas 6%. E como geralmente as mulheres acumulam também os afazeres domésticos com o trabalho fora do lar, elas geralmente trabalham menos. E a gente acredita que isso também contribui para reduzir proporcionalmente essa jornada de trabalho. O assessor do Ministério do Trabalho destaca também que ao trabalhar menos, o trabalhador passou a investir na formação pessoal. Os trabalhadores brasileiros que hoje recebem um pouco mais do que recebiam antes, hoje têm condições de investir em si mesmo. Até por questão de estudo, para poderem se qualificar, para poderem ter melhores trabalhos, melhores empregos e poderem, consequentemente, receberem melhor. Wagner Bittes acredita que a redução da jornada de trabalho contribui para a autoestima do trabalhador, o que repercute numa maior produtividade. De acordo com o IBGE, atualmente a maioria dos brasileiros tem uma jornada de trabalho semanal de 40 a 44 horas. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Pelo menos 16 órgãos abrem inscrições hoje para 2.399 vagas de formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. Só na Prefeitura de Goiânia são 1.000 vagas. Já o Banco do Brasil abriu seu primeiro concurso de 2012 para cadastro de reserva para escriturário em 8 estados e no Distrito Federal. Pelo segundo ano consecutivo, os gastos com funcionalismo público federal registraram desaceleração. Segundo a Agência Brasil, em 2011, as despesas com pessoal cresceram 6% contra a expansão de 9,8% observada em 2010. Em valores, o desembolso passou de 166 bilhões de reais em 2010 para cerca de 177 bilhões de reais em 2011. O pagamento à vista do IPTU e IPVA para quem tem aplicação financeira é uma boa opção se o desconto oferecido for maior que a remuneração paga pelo dinheiro aplicado. A afirmação é do vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Miguel de Oliveira. Oliveira lembra que geralmente os governos oferecem desconto de 3% no IPVA e de 1,8% do IPTU, enquanto fundos de renda fixa pagam, em geral, cerca de 0,8% ao mês e a poupança 0,65% ao mês. E um alerta aos pais: verificar a qualidade do material escolar na hora da compra garante segurança aos alunos. Nessa época de compra de material escolar, muito se fala em pesquisa de preços, que é importante, mas os pais também devem ficar atentos à qualidade dos produtos. Na escolha dos cadernos, é importante avaliar a impressão das linhas e margens e se não há dobraduras ou rugas. Cadernos de capa dura são mais resistentes, mesmo que mais caros. Nas réguas, esquadros e compassos, deve-se conferir se a escala e os números são legíveis e se não há rebarbas, lascas ou ferrugem. As borrachas têm que ser apropriadas a lápis ou canetas. Deve-se evitar as coloridas, de formatos diferentes e com aromas, que podem induzir as crianças mais novas a comê-las. O apontador não deve apresentar manchas nem sinais de ferrugem e deve ser testado antes de comprar. O lápis mais adequado para a escrita é o número 2, e ele não deve ter amassos, lascas ou ranhuras. Na compra da caneta, a carga de tinta deve estar completa e sem vazamentos, e é aconselhável experimentar o produto. Massas para modelar, giz de cera, cola e tintas têm que ser atóxicos. Para verificar isso, é preciso ler atentamente a composição do produto, bem como as instruções ou recomendações de uso e a facilidade de limpeza no caso de grudarem nas mãos, cabelos e roupas da criança, por exemplo. 7h58. O número de cheques devolvidos por falta de fundos no país voltou a crescer, passando de 1,77% em 2010 para 1,95% do total compensado em 2011. O aumento levou o índice de volta ao nível equivalente ao observado em 2008, segundo a administradora do Serviço Central de Proteção de Crédito. Mega Sena acumula e pode pagar 18 milhões de reais na quarta-feira. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 1.356 da Mega Sena, sorteadas neste final de semana, e o prêmio acumulou. Os números sorteados pelo concurso 1.356 foram 06,
13, 21, 22, 31 e 46. As medidas para facilitar a emissão de visto americano para brasileiros anunciadas pelo presidente Barack Obama serão insuficientes para acabar com os meses de espera e as longas filas nos consulados. A maioria dos interessados por vistos ainda terá de ir pessoalmente aos consulados, mesmo que não necessite fazer entrevista. O governo americano deve anunciar nos próximos dias os grupos específicos de pessoas que poderão pedir dispensa da entrevista. 7h59, Noticiário Internacional. Os observadores da Liga Árabe irão permanecer pelo menos um mês a mais na Síria. A decisão foi tomada no encontro de ministros do exterior de 22 países árabes que aconteceu neste domingo no Cairo. Também ficou decidido que o número de observadores seria aumentado e que eles seriam bem mais treinados. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Leandro Franco. Central técnica, Otair José. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.